Queridos e amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Hoje, meus irmãos, último dia do mês de fevereiro, às vésperas do primeiro domingo da Quaresma, e a Igreja nos propõe a leitura do Evangelho narrado por São Lucas, no capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. E Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus, ao contrário de todos nós, não evitava as más companhias. As ditas más companhias para a sociedade daquele tempo, para os fariseus, para os sacerdotes, para os saduceus, eram aqueles sobre os quais falamos ontem, que na pirâmide estavam no grupo dos excluídos, os impuros. O Levi, cobrador de imposto, era daqueles que eram verdadeiramente execrados, pois cobravam imposto para o estrangeiro, para o domínio romano. E, consequentemente, por isso, era censurado e não era aceito na sociedade do seu tempo. Bom, mas era um homem bom. Era um homem de coração voltado para Deus e foi chamado por isto para ser um dos evangelistas. Nos deixou escrito um evangelho. Ora, meus irmãos, se analisarmos o grupo que Jesus chamou, ele chamou pescadores. Hoje nós conhecemos os pescadores do nosso tempo, não mudou a categoria dos pescadores. São pessoas simples que vivem do trabalho, lá o trabalho braçal, com o mar, com onde seja a sua zona de pescaria. E não são pessoas de grande cultura, não são pessoas de grandes conhecimentos, mas são pessoas de fé, são pessoas que vivem com as suas famílias ali, a luta diária da construção da vida. Depois, aquelas pessoas com as quais Jesus convivia eram pessoas das categorias mais humildes, todas elas, e eles eram os que tinham esperança de um Salvador. Eles esperavam, porque os outros se consideravam amparados, justificados diante de Deus, aqueles não. Aqueles precisavam de um Salvador. E eles, então, acompanharam o ensinamento de Jesus. Eles, então, continuaram caminhando ao lado de Jesus, que depois se compadeceu deles em diversas circunstâncias, porque via que eram como ovelhas sem pastor. E neste trabalho, Jesus os considerava, como disse no texto do Evangelho de hoje, os que estavam enfermos, dos males espirituais, e que precisavam do médico. E ele veio para os pecadores, exatamente para os que estavam fora, para atraí-los para Deus. Nosso papel como cristãos é esta prática de atrair para Deus aqueles que não conhecem o Evangelho. Nosso papel como evangelizadores, como aqueles que salvaguardam a transmissão da fé, é no sentido
de que sejamos embaixadores do reino de Deus. Isto é, o embaixador leva a mensagem do seu rei, do seu reino, para o reino vizinho, e nós levamos para aqueles que estão lá, ansiosos por uma oportunidade de redenção. Assim, nós conseguimos contribuir para que eles se encontrem com Deus, para que eles verdadeiramente se salvem. Assim como nós estamos construindo com esta ação de servir o nosso lugarzinho na casa do Pai. Meus irmãos, a Quaresma é um tempo muito propício à evangelização, pois nos desarma do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência, nos faz sentir o peso da nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. A Quaresma deve encher o nosso coração de misericórdia, de piedade, do espírito de solidariedade para com os que sofrem. A Quaresma deve nos levar na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados, com o nosso socorro, tanto espiritual como o socorro material. Assim, ao estendermos a mão ao outro, assim como ao mostrarmos o caminho da salvação ao outro, nós estamos fazendo a caridade. Também quando mitigamos a fome do outro, estamos lhe proporcionando a oportunidade da vida, de continuar a caminhada da vida. O apóstolo Santiago diz que é muito edificante nós nos sentirmos salvos, mas mais edificante ainda é quando acolhemos o irmão e não o dispensamos de mãos vazias. Porque que adianta pregarmos a palavra, o ensinamento da verdade, e o outro disser, mas eu estou com fome. Você disse, não, mas vai e providencia aí adiante o teu alimento. Meus irmãos e irmãs, a caridade é a mais importante de todas as virtudes na palavra do apóstolo Paulo, porque ela compartilha vida. Quando se ama, compartilha-se a vida. E é nesse sentido que nós precisamos amar ao nosso próximo. A esmola é um dos exercícios quaresmais dos mais importantes. E é aquele que nós menos praticamos no nosso dia a dia. Observe, investigue se você, no seu dia a dia, estende a mão ao outro de forma a minorar o sofrimento daquele que clama por um socorro ao seu lado. Quantas vezes você passa semanas e semanas sem dar uma esmola? Quantas vezes você passa meses e meses sem estender a mão ao irmão, nem sequer através de uma palavra de conforto? Nós deveríamos ter vergonha disto. Nós deveríamos refletir muito sobre isso. As nossas negativas de solidariedade com os que sofrem. E deveríamos fazer isto nos acusando diante de Deus de tão grave comportamento. Então, meus irmãos, no tempo da Quaresma, a igreja como que nos coloca a questão da esmola como uma das obrigações das nossas penitências. Para que assim, praticando a penitência da solidariedade, da partilha, possamos exercitar, então, plenamente a caridade. A caridade que nos leva a ser a presença de Deus na vida do necessitado. Vamos, portanto, verificar o que podemos, o que temos e como podemos. Não dizendo que não temos por isto ou por aquilo, mas até do essencial tirarmos um pouco em favor daquele que precisa.
pois este é o principal, o primordial exercício da quaresma. Pois a oração, pois o jejum, pois a penitência de um modo geral sem a esmola, fica vazio. Isso aqui fica vazio. Por isso, vamos exercitar o compartilhar da vida com a doação, com a nossa solidariedade, mas também com o nosso arrependimento, contrição e o pedido da misericórdia a Deus pela nossa omissão do passado, nos arrependendo do que não fizemos e nos comprometendo com uma nova prática de vida do homem novo ressuscitado com Cristo. Que o Senhor nos abençoe a todos nesta manhã e neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade.